O Abrigo Espírita Oscar José Pitã foi fundado no dia 28 de agosto de 1949, na cidade de Santa Maria, no bairro Chácara das Flores. O abrigo é uma instituição de longa permanência de idosos, uma ILPI, e possui certificado de entidade beneficente de assistência social, o SEBAS. Somos reconhecidos de utilidade pública estadual e municipal. Temos por finalidade o amparo à pessoa idosa em situação de vulnerabilidade social de ambos os sexos do município de Santa Maria e região. Os nossos moradores recebem atendimento integral, incluindo moradia, alimentação, vestuário, assistência médica, odontológica, fisioterápica, atividades lúdicas e promoção social. A instituição visa atender os moradores, proporcionando-lhes assim bem-estar e qualidade de vida, fornecendo um atendimento que venha garantir suas necessidades primordiais. Trabalhamos para que os idosos, embora institucionalizados, possam manter integridade física, psíquica, relações sociais e afetivas e serem considerados como cidadãos de direito. Bom dia, amigos, aqueles que nos assistem ao vivo, ou boa tarde, boa noite, a quem nos assiste à gravação. É com alegria, então, que estamos iniciando mais um trabalho de exposição doutrinária. Hoje, um dia especial, aniversário do lançamento do Livro dos Espíritos, que ocorreu no dia 18 de abril de 1857. Portanto, hoje comemoramos 163 anos do lançamento deste livro. Lembrando, então, que o trabalho será reprisado na quinta-feira à noite, para aqueles que não puderem assistir ao vivo. Então, teremos a retransmissão pelo YouTube. Para iniciarmos, então, o trabalho e a harmonização, uma leitura de comentários do Evangelho pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, comentários do Evangelho de João. É o comentário da passagem no capítulo 15, versículo 14 do Evangelho de João, em que Jesus diz: Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos ordeno. Comenta o benfeitor Emmanuel. Amigos de Jesus. Em toda parte, Cristo possui legiões de admiradores, mas os tiranos da humanidade também os adquiriram. Multidões de partidários, entanto, os verdugos de nações igualmente as tiveram. Grupos de incensadores, todavia, os promotores das guerras de assalto e de extermínio também desconheceram a adulação. Filas de defensores intransigentes. Contudo, os inimigos do progresso igualmente as enumeraram junto de si. Assembleias de analistas. No entanto, os chefes transiviados que passaram nas eminências da história ainda hoje contam com elas. Jesus, até agora, é cercado entre os povos mais cultos da terra de inúmeros crentes e fanáticos, seguidores e intérpretes, adoradores e adversários. Mas os empreiteiros da desordem e da crueldade também os encontram. Fácil reconhecer que os comandantes da perturbação e da delinquência não conhecem amigos, de vez que o tempo se incumbe de situá-los no ponto certo que lhes cabe na vida, extinguindo a hipnose da ilusão com que se jungem aos companheiros. Cristo, porém, dispõe de amigos reais, que se multiplicam em todas as regiões do planeta terrestre
à medida que os séculos se lhe sobrepõem à crucificação. E esses amigos, que existem no seio de todas as filosofias e crenças, não se distinguem tão só por legendas exteriores, mas, acima de tudo, porque se associam a ele, em espírito e verdade, entendendo-lhe as lições e praticando-lhe os ensinos. Vamos então, meus amigos, unir nossos pensamentos em Deus e no Mestre Jesus para nos prepararmos para o trabalho de hoje, agradecendo primeiramente a oportunidade de podermos estar unidos, refletindo sobre as verdades do Evangelho e da doutrina espírita, e pedindo o amparo dos benfeitores para o nosso melhor aproveitamento do trabalho de hoje e para o expositor desta manhã, o nosso amigo Francisco, que ele seja inspirado e orientado pelos bons amigos espirituais. Assim seja. Então, amigos, já passamos a palavra ao amigo Francisco. Francisco, bom trabalho para ti. O tema de hoje é Espiritismo, uma nova era para a humanidade. Um bom trabalho. Meus irmãos, muito bom dia. O desafio de hoje que nos foi colocado, esse tema relevante, Espiritismo, uma nova era para a humanidade. Especialmente neste momento em que a humanidade está sendo desafiada a encontrar-se consigo mesmo nessa grande demonstração da sua fragilidade. Nós estamos, o mundo todo, passando por um período conturbado e vem à nossa mente, afinal, quem somos, para onde vamos, qual é o nosso propósito neste mundo, especialmente quando nós vemos que, de um momento para outro, desencarnes muito próximos acontecendo, nos preocupando, e a doutrina espírita estando aí, nos orientando a respeito. Então, esse tópico tem que ser abordado do ponto de vista histórico. Primeiro, o que é o Espiritismo? Lembrando que hoje o livro talvez o livro mais intrigante, que mais mexe com as nossas ideias pessoais, com as nossas crenças, o Livro dos Espíritos, hoje está de aniversário, então 1857, 2021, o Livro dos Espíritos procurando nos responder essas questões angustiantes: quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Então, de um lado, Espiritismo, de outro lado, uma nova era. Que era nova é essa? Será que essa era nova foi predita em algum momento? Será que isso é um tema totalmente novo para todos nós? Ou isso já foi, em algum momento, comentado? Para responder isso, eu pego a revista Reformador, de 2010, dezembro de 2010. Então, nós estamos 2021, 2010, 11 anos atrás, exatamente comentários daquilo que estamos vivendo hoje, que ninguém naquele momento poderia supor. Só que, muito antes de 2010, nós temos o famoso sermão profético de Jesus, que por vezes pode soar assustador. Então, o Mestre Jesus nos fala a respeito de grandes problemas, de grandes desafios para a humanidade, nos dizendo assim: também ouvireis falar de guerra e de rumores de guerra. Tratai de não vos perturbardes, porquanto é preciso que essas coisas aconteçam, mas ainda não será o fim. Pois se verá povo levantar-se contra povo e reino contra reino. Nesses 2000 anos aconteceram guerras? Acontecem sempre, mas pelo menos 2 grandes guerras que mexeram com a humanidade. E haverá pestes. Será que houve pestes? Ou está havendo peste? Fomes e tremores de terra em diversos lugares. Todas essas coisas serão apenas o começo das dores. Então, as dores são necessárias, infelizmente. Isso está
em São Mateus, capítulo 24, versículo de 6 a 8. Por outro lado, no mesmo evangelista, nós temos no capítulo 5, de 13 a 16, uma coisa alentadora, dizendo que os mansos seriam bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, também Jesus coloca como finalidade maior que os mansos, as pessoas pacíficas, as pessoas de boa índole, herdariam a terra. Como é que eles podem herdar a terra? Olha, todos nós vamos desencarnar, então ninguém vai herdar neste momento do ponto de vista físico. Passarão gerações, 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 e muitos não vão retornar ao planeta Terra, que tem este propósito do governador do planeta, Jesus, de deixar aqui, num futuro distante, certamente, as pessoas de boa índole, os mansos, que herdariam a Terra. O Livro dos Espíritos, conforme já foi referido em 1857, Kardec pergunta aos espíritos: o reinado do bem poderá implantar-se algum dia na Terra? E a resposta dos amigos espirituais: o bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a Terra os espíritos bons, e dela afastará os maus. Estes, porém, só deixarão quando o homem tiver banido daí o orgulho e o egoísmo. Será que nós temos em nosso coração ainda o orgulho e o egoísmo? A arrogância, a pretensão de tudo saber? E será que ainda vivemos fixados em nossos umbigos? Será que nós nos lembramos de nossos irmãos e humanidade? Certamente estamos distantes desse propósito. Então, os Espíritos nos advertem, no Livro dos Espíritos, que são as nossas atitudes coletivas que gerarão ou atrairão espíritos ligados ao bem comum para virem habitar a Terra. Enquanto nós continuarmos com uma vida mesquinha, pensando só nas nossas aspirações, deixando de lado as necessidades alheias, se perpetua essa condição de mundo de expiações e provas, porque nós somos uma humanidade ainda distante do plano geral que nos foi traçado. Veja bem, o que vem a ser essa nova era que é tão falado e que Kardec já faz referência na Gênese em 1868, quando fala esse tópico. Dizem-nos de todas as partes que são chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos vão se dar para a regeneração da humanidade. Aproximai-vos do momento em que se dará a transformação da humanidade, transformação que foi predita e cuja chegada é acelerada por todos os homens que auxiliam o progresso. Então, em 1868, mais de 100 anos atrás, mais de 150 anos atrás, não é? Kardec, na Gênese, junto em diálogo com os espíritos, já havia essa preocupação que hoje continua nos preocupando em relação à questão dos tempos estão chegados. Os tempos estão chegados, mas não chega assim, neste minuto ou neste segundo. Chega neste milênio, progressivamente. Não cabe a cada um de nós cumprir o seu papel como bom cristão. Em Obras Póstumas, que foi publicado em 1890, tem essa questão que foi colocada por Kardec aos espíritos, muito interessante. Os espíritos disseram que são chegados os tempos em que tais coisas têm que acontecer, e aí a pergunta: em que sentido se deve tomar essas palavras? Resposta: em se tratando de coisas de tanta gravidade, que são alguns anos a mais ou a menos. Elas nunca ocorrem bruscamente, como o chispar de um raio. São longamente preparadas por acontecimentos parciais que lhes servem de precursores, semelhantes aos rumores surdos que precedem a erupção de um vulcão. Olha que coisa interessante, né? Antes do vulcão
ter a sua erupção, tem estrondo, tem ruídos, prenunciando, nos advertindo, nos alertando para acontecimentos. E isso talvez esteja acontecendo conosco neste momento. Pode-se, pois, dizer que os tempos são chegados, sem que isso signifique que as coisas sucederão amanhã. Significa unicamente que vos achais no período em que elas se verificarão. Então, nós estamos vivenciando um período de transformação. Esse período não é agudo, ele é crônico, ele é lento, ele é progressivo, e nós temos que tirar lições de todos os fatos que nos acontecem e que chamam a nossa atenção. Em obras póstumas ainda, provações coletivas. Confirmas o que foi dito, isto é, que não haverá cataclismos? Resposta. Sem dúvida, não tendes que temer nenhum dilúvio, nem o abrasamento do vosso planeta. Alguns anos atrás, a previsão maia dizia que nós íamos ter o ocaso do planeta Terra, coisa que não aconteceu. Então, não tendes a temer nenhum dilúvio, nem o abrasamento do vosso planeta, nem outros fatos desse gênero, visto que não se pode denominar cataclismos a perturbações locais que se têm produzido em todas as épocas. Aí, grifado, né? Apenas haverá um cataclismo de natureza moral, cujos instrumentos serão os próprios homens. Nós temos que tirar lições proveitosas em cima de fatos que nos perturbam. Esses fatos não acontecem assim aleatoriamente. São fatos preditos, programados, e nós temos que marchar em direção ao progresso com essa experiência em nosso coração, de forma que nos tornemos menos egoístas e menos apegados às coisas materiais, porque, evidentemente, nós não conseguimos retê-las. É impossível reter as coisas materiais, porque estão em constante mutação. Nós temos que valorizar os valores morais e aprofundar, aperfeiçoar esses valores que nos acompanham no além-túmulo. A Gênese também, em 1868. A nova geração marchará, pois, para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento a que houver chegado, avançando para o mesmo alvo e realizando os seus objetivos. O Espiritismo encontrará com ela no mesmo terreno. Os homens progressistas descobrirão nas ideias espíritas uma poderosa alavanca, e o Espiritismo achará nos homens espíritos inteiramente dispostos a acolhê-lo. Então, o papel do Espiritismo não é um papel salvador. Nós temos que fugir daquela ideia exclusivista, vem para cá que aqui se salva. O Espiritismo, ele é esclarecedor, ele é consolador. As informações que os espíritos nos trazem nos consolam, nos preparam diante do cataclisma, diante da provação coletiva, diante das perturbações gerais, embora sofrendo, com a informação que a doutrina espírita nos oferece, nós temos condição de raciocinar e de nos manter com relativa calma para enfrentar esses acontecimentos, assim, com serenidade. Esse é o propósito do Espiritismo. O Espiritismo, como o cristianismo, ou como todas as lições da humanidade, como um geral, é para todos, não é para alguns. Então, o propósito não é tribal e nem exclusivista. O propósito do Espiritismo, nos trazendo informações sobre essa era nova, é nos tranquilizar e nos preparar a todos, independente de suas crenças, independente da sua raça, da sua etnia ou de qualquer coisa desse gênero. Quais são as características, então, dessa geração que milenarmente vai se transferindo para a Terra? Então, assim, cabendo-lhe fundar a era do progresso moral. Era do progresso moral. A nova geração se distingue por uma inteligência e razão geralmente precoces. Será que as nossas crianças já estão nascendo com um certo diferencial em relação à moralidade? Evidentemente, nós não vamos nos tornar um mundo de anjos de um momento para o outro. Então, isso tudo é lento, é progressivo, vai se instalando de forma natural.
A nova geração se distingue por inteligência e razão geralmente precoces, aliadas ao sentimento inato do bem e às crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Então, cada vez mais, a ideia de que nós somos transcendentes do ponto de vista espiritual, que todos desencarnamos, mas todos continuamos com o nosso cabedal interior sendo transportado a um mundo paralelo, ao mundo espiritual, justamente pós-reencarnação, que nos é uma experiência importante do ponto de vista de maturidade espiritual. Então, essa certeza alimentada, tanto pelas religiões, pelas crenças gerais, como pela ciência, ela é um marco que vai nos distinguindo gradualmente a um novo patamar de entendimento de quem somos, não é? Então, a ciência nos fala, por exemplo, das experiências de quase morte, pesquisas desvinculadas das religiões, mostrando, por exemplo, que pessoas que tiveram experiências de quase morte, grande parte delas tem lembranças da sua chegada ao plano espiritual, nos descrevendo um mundo muito semelhante àquele que vivemos agora, e quando retornam, tendo uma perspectiva totalmente nova a respeito da sua visão de mundo e dos seus valores materiais e espirituais. A reencarnação, por exemplo, que é um dos pilares que a doutrina espírita defende, hoje a ciência estabelecida em universidades estuda lembranças de vidas passadas como evidências de vivências anteriormente, quer dizer, vidas transatas, reencarnações. Especialmente nos Estados Unidos, a Universidade de Virgínia tem milhares e milhares de casos estudados que estão disponíveis no YouTube, no Netflix, por exemplo, mostrando que essa realidade espiritual de transcendência, ela é um fato biológico e é uma lei natural, independente de nossas crenças pessoais. Então, essa ideia de espiritualização, de espiritualidade, de transcendência, ela vai se estabelecendo cada vez mais justamente para derrotar a ideia materialista, que esta sim, essa ideia limitada, obtusa, que nós temos por vaidade, de achar que as coisas, que só existem aquelas coisas que são tangíveis aos nossos sentidos materiais, essa é uma ideia mesquinha que precisa ser destruída, porque nós somos muito mais do que o ser material, nós somos um ser espiritual que tem o destino ao progresso ao infinito, buscando a aproximação do bem maior. Emmanuel, vejo que isso em 1939, no livro A Caminho da Luz, nos dá a seguinte perspectiva. Então, a Terra, como aquele mundo longínquo da Capela, da estrela, né? Da constelação de Capela, vê-se-á livre das entidades endurecidas do mal. É uma antevisão bem futurista de Emmanuel, que está longe, né? Nós estaremos livres das entidades endurecidas do mal. Ficarão no mundo os que puderem compreender a lição do amor e da fraternidade sob a égide de Jesus, cuja misericórdia é o verbo de vida e luz desde o princípio. Então, lá, através da mediunidade de Chico Xavier, Emmanuel faz esta previsão, né? A Terra, no futuro, milenarmente falando, daqui para frente, ver-se-á livre das entidades endurecidas do mal. Aqueles que insistirem teimosamente na prática do mal, prejudicando o seu próximo, acabarão não reencarnando na Terra, indo para mundos, certamente com mais difíceis, com outros desafios. Então, nos diz o seguinte, no mesmo livro, o planeta de regeneração, que é a próxima etapa da vida na Terra, já que hoje se trata de um mundo de expiações e provas, este planeta nosso, mas em um momento melhor, não se comporá de espíritos eminentemente superiores. Então, serão os anjos que vão habitar a Terra, mas espíritos de boa vontade, já que esses são os bem-aventurados nas palavras de Cristo, bem-aventurados os homens de boa vontade. Mas daqueles, dos que já tendo progredido,
se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e estejam aptos a secundar o movimento de regeneração. Então, os homens de boa vontade, que quiserem trabalhar no bem, dispostos à renúncia de coisas egoísticas, esses são os operários do terceiro milênio, né? E nos diz Emmanuel, opera-se presentemente um destes movimentos gerais destinados a realizar a remodelação da humanidade. Veja que Emmanuel disse isso em 1939, não hoje. A gente pode imaginar, ele está falando de coisas que estão acontecendo agora. Não, ele falou de coisas que iriam acontecer e que hoje nos perturbam, né? Opera-se presentemente um desses movimentos gerais destinados a realizar uma remodelação da humanidade. Ah, quer dizer que quem desencarna hoje pela pandemia são aquelas pessoas endurecidas? Não, todos desencarnam. Só que aqueles que têm condições de ingressarem nesse planeta regenerado voltam para cá. Reencarno, que é um processo natural, nascer, viver, desenvolver-se, reproduzir-se, morrer. Morrendo fisicamente, em condição de retornar ao trabalho no bem. Então, essa remodelação se terá porque aqueles endurecidos não voltam para cá. Os de boa vontade terão condição de voltar. Essa é a questão. A multiplicidade das causas de destruição constitui sinal característico dos tempos, pois que elas apressarão a eclosão dos novos. Que coisa interessante, né? A advertência de Emmanuel. A multiplicidade das causas de destruição constitui sinal característico dos tempos, dos novos tempos, pois elas apressarão a eclosão dos novos. Então, faz uma varredura no planeta, desencarnes coletivos, como nós estamos vendo. Não quer dizer que esses sejam os excluídos, evidentemente que não, mas para retornar à Terra vai haver um critério mais rígido e então nós temos que aproveitar a oportunidade atual no trabalho no bem para que possamos ter aptidão de retornar no planeta Terra em condições melhores. O intercâmbio. A época atual é de transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Colocados no ponto intermediário, então, do ponto de vista espiritual, eu vejo quem chega e quem sai. Milhares, nunca como hoje, né? Milhares e milhares de gente desencarnando, mas, ao mesmo tempo, as maternidades trazendo um monte de gente retornando. Então, é um fluxo de vai e vem constante, e, neste momento, bastante acelerado. Colocados no ponto intermediário, assistimos à partida de uma e à chegada de outra, já se assinalando cada uma no mundo pelas características que são peculiares. As duas gerações que se sucedem têm ideias e pontos de vista opostos, pela natureza das disposições morais e, sobretudo, das disposições intuitivas e inatas. Torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Indivíduos que vão, que voltam, muitos sem condições de retornar, indivíduos que chegam com propósitos nobres. Nem sempre nós cumprimos os nossos propósitos nobres, né? Reencarnamos cheios de boa vontade, chegamos aqui, nos distraímos com as ambições do mundo, né? E como nos distraímos com os valores materiais transitórios e deixamos de lado os valores espirituais, que realmente são as únicas coisas que carregamos conosco ao voltar à nossa verdadeira pátria. Então, o Espiritismo é colocado pelos espíritos da obra da codificação como o consolador prometido, não o salvador prometido. Quem nos salva somos nós mesmos com as nossas opções de vida, já que temos o livre-arbítrio, que é uma bênção de Deus. Podemos escolher entre o bem e o mal. Então, a consolação são as respostas, afinal, por que está acontecendo isso? Será que eu sou o grande infortunado? Ou existe um propósito em tudo isso? Então, nos dizem os espíritos, ou nos disseram já no tempo de Jesus, isto está no Novo Testamento, com João, capítulo 14, versículo 26, o Consolador, então, o Consolador que há de vir, que as religiões tradicionais chamavam de Espírito Santo, na tradução literal é o Santo Espírito,
que meu Pai virá em meu nome e vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo que vos tenho dito. Foi interpretado no passado que esse Consolador seria o Espírito Santo, que veio em Pentecostes alguns dias depois da passagem do Cristo pela Terra. Ora, nesse tempo tão breve, não dá, a humanidade não ia mudar seu ponto de vista. Então, esse Consolador era previsto, mas para muito mais adiante, em outro momento da humanidade. Quando a humanidade tivesse amadurecido. Né? Exatamente naquele período em que a França, como capital intelectual do mundo, na época, florescia o Renascimento com ideias novas, a humanidade procurando respostas racionais, a racionalidade como busca, que derivou de um lado para o materialismo ferrenho, e a ciência material começou a avançar, e por outro lado, Kardec, então, com esse propósito de trazer a aliança da ciência com a religião, nos trazendo recomendações, então, de que as coisas podem caminhar lado a lado, e hoje, mais de 150 anos depois de Kardec, a nossa ciência oficial já colocando que realmente ciência e religião devem caminhar em paralelo e não ser conflitantes. Então, nos responde os espíritos. Na etapa significativa de nossos tempos de transição para uma nova era, o espiritismo tem um papel a exercer como consolador prometido. É o consolo, é a resposta, é o aconchego, é o acolhimento. O espiritismo se tornará crença geral ou continuará sendo professado apenas por algumas pessoas? É a resposta dos espíritos. Certamente ele se tornará crença geral e marcará uma nova história na humanidade, porque está na natureza, está nas leis da natureza. E chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Entretanto, terá que se sustentar grandes lutas, mais contra os interesses do que contra a convicção. Então, não quer dizer isso que todas as seitas religiosas se tornarão espíritas. Evidentemente que não. Cada um vai sempre buscar as suas afinidades. Mas a visão das crenças em geral se tornará muito mais abrangente, tratando com naturalidade essas questões de espiritualidade. Então, a resposta que a doutrina espírita nos traz não é tribal, não é sectarista, ela é universalista, é para todos. Então, a luz que a doutrina espírita traz como mensagem para a humanidade, ela deve ser distribuída a todos, sem nenhum tipo de ambição sectarista. Não é esse o propósito. Qual a contribuição do espiritismo? De que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso? Então, assim, o grande foco do espiritismo não é brigar com ninguém, é destruir o materialismo como ideia. O materialismo influencia nas nossas vidas? É evidente que sim, nós temos os nossos sentidos que nos colocam em contato com esse mundo material. Precisamos usar nossos braços como alavancas e como ferramentas, e a nossa mente como o nosso guia, para estabelecer o trabalho no bem. Mas nós somos muito mais do que isso. Então, a ideia materialista ela é local, mas nós temos que buscar uma ideia geral. Então, a destruição do materialismo é o grande propósito da doutrina espírita. Então, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O espiritismo pode fazer com que os homens compreendam onde estão os seus verdadeiros interesses. Como a vida futura não estará mais velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que pode garantir seu futuro por meio do presente. Então, o que adianta eu ser ganancioso, se isso fica por aqui, até mesmo antes de desencarnar? Conheço muitas situações hoje de pessoas que acumularam e amealharam bens e hoje estão internadas em asilos e os filhos estão desfrutando e a pessoa é como se estivesse enterrada viva, porque construiu, amealhou e não conseguiu reter. Então, é uma ilusão da nossa parte achar que reter as coisas materiais nos garante uma estabilidade. O que nos garante estabilidade é consciência livre, é consciência leve, é ter capacidade de deitar e dormir
com muita tranquilidade, sabedor que os nossos compromissos estão todos realizados. Então, o homem perceberá melhor que pode garantir o seu futuro por meio do presente, de forma que não amealhando bens materiais, mas contribuindo para o bem-estar da sociedade como um todo. E que Deus é esse que nos está colocando à nossa disposição, ou como perspectiva, uma terra diferente e habitada por uma sociedade diferenciada? Então, o Deus universal que a doutrina espírita nos apresenta é um Deus de todos. Então, a doutrina nos apresenta um Deus destruindo os preconceitos de seitas, castas e cores. Então, não tem o Deus nosso e os deuses dos outros. O Deus é de todos. A divina providência é para todos e as nossas cores diferentes não nos fazem inimigos. O Espiritismo ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. A doutrina cristã nos trouxe essa informação que às vezes é difícil de assimilar, né? Solidariedade, fraternidade. O Espiritismo não cria a renovação social, somos nós que fazemos essa renovação. Nosso livre-arbítrio operando. O Espiritismo não cria a renovação social. A madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrange, o Espiritismo, mais do que qualquer outra doutrina, está apto a secundar o movimento regenerador. Por isso, ele é contemporâneo deste movimento. Surgiu no momento que podia ser útil, visto que também para ele os tempos estão chegados. Somos os trabalhadores de última hora do Evangelho, né? Então, como trabalhadores de última hora, como devedores, que todos somos, está na hora de dar a nossa contribuição para todos. Uma visão geral para todos. Qual é a perspectiva, então, que, por exemplo, Emmanuel nos coloca lá no livro A Caminho da Luz, em 1939? Nos alivia. Depois da treva surgirá uma nova aurora. Olha que interessante. Depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. O batismo do sofrimento que nós estamos passando. O homem espiritual estará unido ao homem físico para a sua marcha gloriosa no ilimitado. E o Espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões, que os homens perverteram, ligando-as no abraço acolhedor do cristianismo restaurado. O propósito do Espiritismo é nos trazer de volta o cristianismo primitivo, trazer a palavra de Jesus destituída de qualquer desvio, nos mostrando que o amor geral, ilimitado, é este o grande propósito do cristianismo. Amai-vos uns aos outros. Então, os espíritas têm o seu papel. E qual é o seu papel? A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho, que nem a formiguinha lá na sua comunidade. Não constrói a formiga o edifício de sua república e imperceptíveis animálculos não elevam continentes? Começou a nova cruzada. Apóstolos da paz universal, que são de uma guerra, modernos São Bernardos. A nossa guerra é pela paz universal. Olhai e marchai para frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Isso foi dito por Fenelon em 1861, no Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigado, meus irmãos. Nós que agradecemos, então, o amigo Francisco pelo trabalho de hoje.
Lembrando então a todos que teremos a retransmissão na quinta-feira à noite e agradecendo a todos pela atenção de hoje. Faremos uma breve prece de encerramento. Com o coração cheio de júbilo, com o coração cheio de gratidão, elevamos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, alegres por mais um trabalho com reflexões importantes e gratos pelo estudo, pelo trabalho organizado por nosso amigo Francisco, amparado pelos espíritos amigos. Mestre Jesus, que consigamos internalizar e colocar em prática os ensinamentos aprendidos hoje. Se conosco em nossos corações. Assim seja. Amigos, tenham todos um excelente domingo e uma boa semana. Um bom dia.